E aí a pergunta que vem à mente, né, na questão de comunicação e interoperabilidade, a partir do momento que eu tenho uma modelagem, a partir do momento que eu faço o meu projeto, como que eu comunico isso para frente? Porque e se as pessoas não forem utilizar o SketchUp para eu fazer o projeto executivo, por exemplo, a partir daquela captura que foi feita? Ou se forem utilizar, como que eu compartilho isso para frente? Como que eu vou trabalhar essa questão da comunicação e interoperabilidade, né? Bom, a primeira coisa, vocês podem fazer, geralmente quando a gente é contratado para fazer um processo de levantamento de as-built, né, os contratantes eles querem uma formalização, eles querem um processo, me entrega uma planta com todas as cotas, tal. Vocês podem fazer isso, colocando a nuvem de pontos no Sketch, sem fazer nada de modelagem, criar um projeto no layout e importar essa nuvem para dentro do layout, e aí você faz as suas cotas, as suas chamadas, os seus textos com base nisso. Você pode criar um mood board de arquitetura, fazer um mood board ali, por exemplo, faz a captura de um apartamento utilizando um iPad, um iPhone, joga essa nuvem para dentro do Sketch, vai apresentar um mood board ali trabalhando a nuvem de pontos com modelos baixados ali do 3D Warehouse, só para mostrar para um processo de ideia de mood board mesmo para o cliente, para que ele possa enxergar o que ele vai ter, né? Isso de maneira bem tranquila, assim, para ser executada. Outra forma, né? E aí o Connect é a porta de entrada para a interoperabilidade, né? A gente tem aqui, por exemplo, um projeto em que tem várias partes interessadas, cada um fazendo o seu modelo, e o Connect ele tem essa capacidade de você pegar aquele arquivo do SketchUp, subir para ele, e todo mundo que está dentro daquele projeto, dentro do Trimble Connect, pode acessar e visualizar aquela modelagem que foi feita do as-built, fazer o download do seu projeto, importar em outros softwares, você pode exportar um IFC a partir do SketchUp, subir para o Connect, distribuir isso. Então, o Connect é a ferramenta no qual a gente vai utilizar como um ambiente comum de dados para fazer essa porta de entrada e saída dentro dos componentes ali, né? E também, dentro dessa lógica da comunicação e interoperabilidade, a gente vai ter que falar das boas práticas de modelagem. Porque ninguém quer fazer uma modelagem a partir de uma nuvem de pontos e receber um bloco completo, por exemplo, dessa nuvem aqui. Quais são as boas práticas que a gente vai falar para vocês, né? Que a gente vai colocar de modelagem do SketchUp, né? Então, o primeiro, sempre que você está modelando alguma coisa, sempre cria um componente. Então, criei a laje dessa nuvem aí que está aparecendo para vocês. Cria o componente da laje. Criou a parede, cria o componente da parede. Criou a janela, criou a porta, vai criando os componentes de cada um. Para que, se você precisar movimentar, fazer um copy-paste e tal, você não vai trazer um bloco completo dentro do processo. Você vai modelar e criar o componente, ele vai criar aqueles componentes ali, né? A partir do momento que você está criando os componentes, dê os nomes corretos, né? As nomenclaturas, uma porta, não é componente 1, componente 2. Classifica ali no IFC também, uma porta é um IFC DOR. Então, você já vai modelando os componentes e colocando a classificação de IFC correta. Geralmente, quando você importa uma nuvem para dentro do Sketch, o eixo XYZ pode estar num ângulo que não favoreça tanto a modelagem. Uma dica importante aqui é, por exemplo, essa nuvem, quando eu importei dentro do Sketch, o XYZ dela estava num ponto, num ângulo que não me favorecia tanto a modelagem assim. Então, o que você pode fazer para corrigir isso? Você cria um primeiro elemento, por exemplo, aqui nessa nuvem foi uma laje, você reposiciona o eixo XYZ, ele vai reposicionar aquele eixo e aí fica mais fácil para você fazer a modelagem. Então, tem que fazer a modelagem dessa fachada, posiciona o XYZ para que aquele ângulo da fachada esteja em 90 graus, né, tudo certinho, e aí você vai conseguir fazer a sua modelagem de maneira mais rápida, né? Usar e abusar mesmo dos clippings, né, dos cortes da nuvem. Então, eu estou modelando uma fachada, para que eu vou ter todo o resto da nuvem ligado, pesando ali o meu sketch, né? Se você faz o recorte daquele pedaço da nuvem, você já faz isso de maneira rápida e bem tranquila ali para fazer a sua modelagem. Você vai modelar só com base naquela parte da fachada, e aí vai ficar mais fácil, né? Você pode até setar a parte do corte para ele enxergar 1 metro só da parte que você fez o corte. O SketchUp me mostra a nuvem de 1 metro desse corte para trás. Então, isso também é uma parte bem interessante que pode ser feito, né? Usar e abusar também dos pontos e linhas para criar as bases, né? Então, como eu comentei, eu vou mostrar daqui a pouquinho,
um trecho bastante interessante, né? Aqui a gente está fazendo a fachada. Pô, eu crio ali as minhas linhas de os meus pontos de referência, minhas linhas de referência, e eu não preciso ter a nuvem por trás para fazer a modelagem. Eu posso simplesmente modelar com base naquilo, né? E utilizar o freehand, né? Como o eixo travado, que pode sim ser uma ferramenta muito legal para fazer esse processo. E para exemplificar, por exemplo, eu tenho que fazer um processo de instalações, né? Olha que legal que a gente tem aqui. Eu tenho um plano por trás, eu modelo com base naquilo e vou estrudando a minha instalação com base naquilo que eu estou modelando. Com freehand mesmo, fazendo ali o ciclo, ou eu pego a ferramenta ciclo e modelo. Uma parte legal que vocês podem fazer, que é exatamente esse ponto aqui, eu posso utilizar o follow me, né, que eu faço um primeiro ciclo, eu crio o caminho da minha instalação e depois eu faço o follow me, que é o Sigma ali, para ele criar toda a instalação por trás, né? Então, com esses recortes, esses clippings, né, que a gente vai colocando, a gente pode trabalhar de maneira muito organizada, somente com ali fazendo o meu ciclo, fazendo as coisas de instalações, tal, modelando de maneira muito prática, de maneira muito rápida, né, dentro do Sketch para facilitar o meu processo de modelagem. Eu não preciso ficar com a nuvem inteira ligada, pensando uma estratégia de como eu vou modelar as instalações, aí fica pesado, você tenta rotacionar, o modelo trava, tal. Você pode simplesmente cortar um pedaço da nuvem, cria os ciclos, os retângulos, as formas que você precisa para as instalações, cria o caminho daquilo dentro da nuvem de pontos, né, com base na nuvem de pontos, aquela geometria, e usa o follow me depois para fazer o processo. É uma técnica também bastante utilizada aí nessas horas.